Deixa eu te perguntar uma coisa, e eu preciso que você responda com total honestidade, não para mim, mas para você mesmo. Se alguém te perguntasse agora, quanto você tem guardado para sua aposentadoria, o que você diria? Porque para muita gente que está assistindo esse vídeo, a resposta é alguma variação de não o suficiente. Talvez alguns R$ 200, talvez zero. Talvez você tenha um investimento ou um fundo que nem olha há 3 anos porque tem medo do que vai encontrar lá. Você tem 40 anos ou está perto disso e em algum momento a vida simplesmente aconteceu. Foram contas que não paravam de chegar, um emprego que não pagava o suficiente, uma emergência médica que limpou aquela reserva que você tinha, filhos, aluguel, inflação, o ciclo sem fim de apenas tentar sobreviver. E agora você está aqui, assistindo um vídeo sobre como recuperar o tempo perdido, porque uma parte de você sabe que as coisas não podem continuar do jeito que estão. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você ouça bem isso. Não é tarde demais, mas você precisa de um plano real, nada de conselhos vagos ou motivação barata. Olha, antes da gente entrar nos números e no plano de ação, eu queria te pedir um favor rápido. Se você sente que esse assunto é importante para a sua vida, já clica no botão de curtir e se inscreva aqui no canal O Investidor Consciente. Isso ajuda muito o nosso trabalho de educação financeira a chegar em mais pessoas. Já se inscreveu? Ótimo! Depois de terem me ajudado, vamos continuar com o conteúdo que é o que realmente importa. Primeiro, temos que ser honestos sobre onde você realmente está, porque você não consegue consertar o que se recusa a olhar. Uma regra comum usada por grandes firmas de investimento diz que aos 40 anos, você deveria ter guardado cerca de 3 vezes o seu salário anual para a aposentadoria. Então, se você ganha R$ 60 mil por ano, o alvo seria uns R$ 180 mil. Se você ganha R$ 80 mil, o objetivo seria ter cerca de R$ 240 mil investidos. Se você está longe disso, saiba que você não está sozinho. Dados mostram que a reserva média de quem está na faixa dos 35 aos 44 anos é de apenas R$ 45 mil, o que é só uma pequena fração do que os especialistas recomendam. Isso significa que a pessoa típica na sua idade está com menos de 1/4 do que seria considerado um valor saudável. E a história por trás desse número é sempre a mesma. Um sistema financeiro que não veio com um manual de instruções, salários que não acompanham o custo de vida e famílias onde ninguém nunca ensinou como se constrói riqueza de verdade. Você não falhou porque está quebrado, você apenas estava desequipado e foi jogado em um jogo complexo sem conhecer as regras. Mas agora você tem algo que talvez não tivesse antes, uma visão clara do buraco, e essa consciência é o começo de tudo. Cada ano que você espera para começar a fechar esse buraco tem um custo muito real, mesmo que ele seja invisível no dia a dia. Pense bem, se você investir R$ 300 por mês, começando aos 40 anos, com um retorno médio de 7% ao ano, aos 65 anos, você teria aproximadamente R$ 227 mil investidos. Agora, se você tivesse começado esses mesmos R$ 300 por mês aos 30 anos, com o mesmo retorno, você terminaria com quase R$ 540 mil aos 65 anos. O mesmo hábito, o mesmo esforço, mas uma diferença de quase R$ 300 mil, simplesmente por causa de quando você começou. Você não pode voltar no tempo e começar 10 anos atrás, mas você pode decidir que daqui a 10 anos você não estará exatamente no mesmo lugar de novo. A pessoa que começa agora aos 40 e mantém a consistência sempre se sairá melhor do que a pessoa que fica esperando o momento perfeito, que nunca chega. E se você ainda sente que 40 anos é muito tarde, lembre-se disso. A maior parte da fortuna de Warren Buffett, cerca de 99% dela, foi construída depois que ele fez 50 anos. A janela não está fechada, a menos que você decida fechá-la. Antes de correr atrás do prejuízo, você precisa de uma linha de partida. Isso significa fazer uma auditoria honesta e simples do seu dinheiro.
Pegue uma folha de papel ou o bloco de notas do celular e liste tudo que você tem que possui valor. Contas poupança, investimentos, seu carro ou qualquer parte da sua casa se você for proprietário. Depois, liste tudo o que você deve. Cartões de crédito, empréstimos, financiamentos. Aqui está a segunda parte do roteiro, adaptada com a pontuação estratégica, termos brasileiros e o tom do canal O Investidor Consciente. Liste tudo o que você deve. Cartões de crédito, financiamentos de carro, dívidas médicas, empréstimos pessoais e o saldo devedor da sua casa, se você tiver uma. Agora, subtraia o que você deve do que você tem. Esse número é o seu patrimônio líquido. Se esse número for negativo, não se desespere. Muita gente na faixa dos 30 e 40 anos está exatamente nessa situação. O que importa é que você pare de adivinhar e comece a trabalhar com a realidade. Porque esse número descreve o seu passado, ele não controla o seu futuro. Agora, vamos construir o seu plano de recuperação passo a passo. Passo 1. Foque em aniquilar dívidas de juros altos primeiro. Se você tem faturas de cartão de crédito cobrando 12%, 15% ao mês, essa é a sua maior emergência. Nenhum investimento normal vai vencer essas taxas. Use o método da avalanche. Liste suas dívidas da maior taxa de juros para a menor e jogue cada real extra que puder na dívida do topo, enquanto paga apenas o mínimo nas outras. Cada real de dívida cara que você elimina é como se estivesse ganhando esse mesmo valor em retorno garantido. Passo 2. Use as vantagens tributárias. No Brasil, entenda como funciona o seu plano de previdência ou o seu FGTS. Se a sua empresa oferece algum tipo de match, onde ela deposita um valor se você também depositar, isso é dinheiro grátis. Deixar isso de lado é o mesmo que recusar uma parte do seu salário. Passo 3. Foque em aumentar sua renda, não apenas cortar gastos. Aos 40 anos, você provavelmente tem habilidades, experiência e contatos que não tinha aos 25. Isso pode se traduzir em um salário maior, uma promoção ou uma renda extra se você estiver disposto a se dedicar. Cortar gastos desnecessários é importante, mas existe um limite para o quanto você pode encolher sua vida. Não existe limite para o quanto você pode aumentar seu poder de ganho. Passo 4. Comece a investir com constância, mesmo que o valor pareça pequeno. Colocar 50 ou 100 reais por mês em um fundo de índice de baixo custo, como um ETF que replica o Ibovespa ou o SP500, não vai mudar tudo da noite para o dia, mas vai criar o músculo de ser um investidor. O tempo no mercado importa mais do que tentar acertar o momento certo. Começar é mais importante do que esperar estar pronto. Passo 5. Proteja o que você está construindo. Isso significa ter uma reserva de emergência de pelo menos 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. Significa também ter um seguro de vida simples se outras pessoas dependem da sua renda. Essas ferramentas não são apenas para os ricos, elas são as guardas de proteção que impedem que o imprevisto temporário se torne um desastre permanente. A maioria das pessoas não falha financeiramente por falta de informação. Elas falham porque é doloroso encarar a distância entre onde elas estão e onde esperavam estar. É mais fácil evitar abrir o aplicativo do banco ou assumir que o você do futuro vai dar um jeito depois. Mas existe uma versão de você, aos 65 anos, que vai viver com os resultados do que você fizer ou deixar de fazer nesta fase da sua vida. Esse você do futuro terá opções e fôlego, ou estará dependendo inteiramente de coisas que não controla, como o INSS, ajuda da família ou sorte. O futuro onde você tem escolhas e dignidade não chega por acidente. Ele é construído em dias comuns, onde você escolheu a ação em vez da fuga. Você não está atrás porque é um caso perdido. Você está atrás porque ninguém te deu um mapa claro cedo o suficiente e porque a vida real é complicada. Mas agora você tem esse mapa. E o que você vai fazer com ele só depende de você. Então, aqui está o seu próximo movimento. Esta semana, você vai calcular seu patrimônio líquido e encarar o número sem piscar. Você vai fazer um plano para atacar sua dívida mais cara. Você vai começar a investir qualquer valor, por menor que seja.
e vai começar a montar seu colchão de emergência para que o próximo susto não te tire do caminho. Ter 40 anos e nenhuma economia não é uma sentença de prisão, é um ponto de partida. Muitas pessoas que hoje parecem seguras começaram exatamente de onde você está agora. Quem consegue recuperar o tempo perdido não é quem teve o caminho mais fácil, mas quem decidiu parar de se esconder dos números e começar a se movimentar de qualquer maneira. Se este vídeo te ajudou a enxergar sua situação com mais clareza ou te deu um plano prático para agir, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar com aquele amigo que também precisa desse puxão de orelha positivo. Aqui no Investidor Consciente, nossa missão é te dar clareza para que o seu dinheiro trabalhe para você, e não o contrário. Vamos prosperar juntos. Até o próximo vídeo.